Então, a minha missão nessa noite é te ajudar a entender por que Jesus teve que morrer. Por que ele teve que morrer de maneira tão cruel ali naquela cruz? Quais são as bênçãos que são derramadas sobre todo aquele que crê em Jesus? Em Jesus. No entanto, eu quero expor para vocês esses benefícios da morte, da obra de Cristo na cruz por nós. Mas hoje eu não vou fazer uma exposição como eu tenho feito, porque eu fiz uma exposição bem minuciosa o mês passado, quando nós consultamos os 4 evangelistas falando da crucificação de Jesus. Então hoje vai ser uma mensagem mais aplicativa. Nós ouvimos mês passado, de maneira detalhada, como Jesus foi crucificado. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para você compreender o quanto essa mensagem veio nos atingir. O quanto essa mensagem tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Mas mesmo assim, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 27, eu não lerei todo o relato da crucificação, mas só alguns versos. Mateus 27, a partir do verso 45. Mateus capítulo 27, a partir do verso 45. Eu quero ler para deixar como texto base. Diz assim: acompanhe comigo a leitura da Escritura. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, fala conosco, Pai, através da Tua palavra, da aplicação dessa palavra. E abra nossa mente para entendermos a profundidade, a altura e a largura do Teu amor por nós, que foi demonstrada lá na cruz do Calvário, diante de Jesus. Ó Deus, abençoa cada um que está aqui nessa noite e também todos aqueles que assistirão essa mensagem. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, os efeitos da morte de Cristo na cruz, os benefícios da morte de Cristo na cruz. Eu quero, baseado nos relatos dos evangelistas sobre a crucificação de Jesus, eu quero aqui separar 6 lições. 6 lições para a nossa vida, para você entender o quão importante foi a morte de Jesus lá na cruz. E a primeira lição que eu destaco para os irmãos é o seguinte: a cruz de Cristo é pré-histórica. O que significa? Que antes de Jesus ter vindo a este mundo,
para cumprir essa missão de morrer na cruz, esse fato já foi decretado por Deus lá na eternidade, antes de criar o mundo. Então a morte de Cristo na cruz não foi um acidente. A morte de Cristo na cruz já foi decretado na agenda de Deus antes dele ter criado céus e terra. Então isso é tão maravilhoso que a Bíblia nos revela que a cruz de Cristo é pré-histórica, é antes da história. Por exemplo, eu te apresento 3 textos. Pedro entendeu isso. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 18, Pedro, inspirado pelo Espírito, ele escreveu assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Aí Pedro escreveu assim, olha só: ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então a morte de Cristo já foi decretado antes da fundação do mundo. E João, escrevendo o livro do Apocalipse, ele vê uma visão e ele escreve assim, Apocalipse 13:8: e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Deixa eu te explicar o contexto aqui. João, ele está falando da besta. A besta é a sociedade afastada de Deus. E aí, Jesus está dizendo o seguinte: olha, que antes da fundação do mundo, Deus já tinha decretado que coisas terríveis iriam acontecer no mundo, mas daí ele fala do Cordeiro que viria ao mundo, mas que já foi falado lá na eternidade. Então Deus, ele já vem falando do Cordeiro que haveria de morrer dentro da história antes de ter criado os céus e terra. Agora, Atos capítulo 2, a partir do verso 22, Lucas, ele escreve o sermão de Pedro. Pedro, ele está pregando, e Atos 2, 22, Pedro disse assim: israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Sabe o que Pedro está pregando aqui, dizendo? Que o plano determinado de Deus foi decretado por Deus para que Jesus viesse e morresse na cruz. Mas aí tem a responsabilidade humana. Jesus morreu sobre as mãos dos iníquos, dos maldosos. Mas mesmo que tenha a responsabilidade humana, Pedro está dizendo assim: olha, foi o plano determinado de Deus, segundo a presciência de Deus, o conhecimento de Deus, que Deus enviou o seu Filho para morrer por vocês. Para morrer por vocês. Então entenda isso. Jesus, ele foi para a cruz, só que isso foi determinado por Deus antes da criação do mundo. Antes de ele criar céus e terras. Antes de ele ter criado Adão e Eva. Antes de ele ter criado o universo. Deus já tinha decretado: o meu filho um dia vai morrer para resgatar um povo. Um povo. Em segundo lugar, a morte de Cristo foi profetizada. Foi profetizada. Interessante, por exemplo, tem várias profecias nas Escrituras, mas selecionei só 2. Uma delas está no livro do profeta Zacarias, capítulo 13, verso 7, que está escrito assim: levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Essa é uma profecia que se cumpriu em Jesus, mas a profecia mais cristalina, que fala do sofrimento de Cristo, foi escrito por Isaías, capítulo 53, a partir do verso 3, e Isaías escreveu assim, a respeito de Jesus: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer.
E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O profeta Isaías profetizou isso, e essa profecia se cumpriu literalmente no sofrimento de Cristo na cruz. Em terceiro lugar, eu quero te apresentar que a cruz de Cristo foi prefigurada. Por exemplo, em Números capítulo 21, é aquele episódio que o povo de Israel, eles estão peregrinando no deserto. E chegou em certo momento no deserto que muitos judeus começaram a ser picados por serpentes venenosas, picadas por serpentes venenosas. Aí, Deus revelou para Moisés como ele poderia resolver aquele problema. Em Números 21, verso 8, diz assim: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então, quando a serpente mordia alguém, as pessoas olhavam para aquela serpente de bronze, Deus falava: olha, vai ser curado. Aí o apóstolo João, no capítulo 3, ele pega esse episódio do Antigo Testamento e ele aplica em Jesus. João capítulo 3, verso 14 diz assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então essa serpente de bronze, ela prefigura o Jesus que veio ao mundo e que foi levantado na cruz para poder salvar todo aquele que haveria de crer nele. É lógico que na narração, no texto do Antigo Testamento, infelizmente, o povo de Israel começou a idolatrar essa serpente, e aí lá em 1 Reis, um rei teve que destruir essa imagem, porque o povo começou a idolatrar a imagem. Mas a questão que fica é o seguinte: assim como a serpente foi levantada, e quando as pessoas olhavam eram curados, Jesus foi levantado, para que todo aquele que olhar para Jesus e crer nele, também seja curado e salvo. Pois bem, eu já falei da cruz de Cristo, que é pré-histórica. Eu já falei que a cruz de Cristo foi profetizado, a cruz de Cristo foi prefigurada, mas em quarto lugar, eu quero te mostrar a cruz de Cristo na história, tá ok? Já que esse plano de Deus foi decretado lá na eternidade, então Jesus foi enviado à terra, para que dentro da nossa história, ele fosse crucificado. Aí eu destaco 4 pontos que eu falei naquela mensagem, mas eu quero passar assim bem leve agora, 4 pontos. Primeiro, a caminhada para a cruz. Nós vimos que Jesus teve que levar a sua cruz, aquela viga horizontal nas costas. E precisamos entender que Jesus, ele estava tremendamente cansado naquele dia. Vocês se lembram que na madrugada de quinta para sexta, ele passou a noite inteira orando. A noite inteira, ele não dormiu. Aí naquela noite ele foi traído, ele foi preso, foi levado para Anás, depois para Caifás. No sinédrio ele foi espancado, ele foi esbofeteado, esmurrado e cuspido. Ali ele já começou a apanhar. Depois ele foi transferido para Herodes, depois para Herodes para Pilatos, e depois ele foi açoitado com a carne toda rasgada. E mesmo assim Jesus teve que levar a sua cruz.
E quando ele estava naquele caminho, indo para o lugar de crucificação, os soldados obrigaram um tal de Simão Cirineu a carregar a cruz. Está no verso 32 de Mateus 27. E ali, Simão Cirineu, que foi para Jerusalém para participar da festa da Páscoa, ele foi obrigado a carregar também a cruz de Jesus. Interessante que Simão Pedro, orgulhosamente, ele disse que ele iria com Jesus até a prisão, até a morte. Mas foi Simão Cirineu e não Simão Pedro que ajudou o mestre. Interessante que o grande reformador João Calvino, falando desse episódio, ele escreveu assim, abre aspas: à vista dos homens, essa tarefa trouxe-lhe a mais baixa degradação, mas à vista de Deus, a mais excelsa honra. Por isso, precisamos levar também a nossa cruz. Assim como Simão Cirineu teve que levar a cruz de Cristo, nós também precisamos levar a nossa cruz. E deixa eu falar uma coisa para você. Levar a cruz aqui não tem nada a ver com problemas de pessoas. Se referir uma pessoa como um problema, então a pessoa passa a ser a sua cruz. Não é isso que eu estou dizendo. A cruz aqui é estar disposto a seguir a Jesus mesmo diante da morte. Mesmo diante da morte. Levar a cruz, sabe o que significa levar a cruz? É renunciar às coisas desse mundo para seguir a Jesus. É por isso que tem muita gente que não quer carregar a cruz. Em Mateus 16, 24, Jesus está com seus discípulos, ele fala assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que tentar salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, vai achá-la. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Sabe por que tem muita gente que não quer levar a sua cruz? Porque quer conquistar o mundo. O mundo é mais importante do que seguir a Jesus. Levar a cruz à vista de Deus é a mais excelsa honra. Quero dizer uma coisa para você. Quando nós decidimos seguir a Jesus, nós perdemos muita coisa nesse mundo. Perdemos relacionamentos por vezes, perdemos privilégios, prestígios, pelo fato de nós honrarmos a Jesus e não negociarmos a nossa fé. Isso é levar a cruz. Mas eu destaco para você o local da crucificação. O Gólgota foi o local onde Jesus foi crucificado. Era também conhecido como lugar da caveira, por isso que a palavra Calvário. Talvez o local tenha recebido esse nome não apenas por causa da aparência da caveira, mas também por causa do horror de haver ali corpos apodrecendo. Então os romanos, eles faziam isso de propósito. Vários corpos ficavam crucificados e ficavam ali dias apodrecendo, sendo comido pelos urubus e pelos corvos. Era uma cena terrível de se ver. E esse foi o local da crucificação. E também eu quero destacar para vocês a dor da crucificação. Aí eu quero contar uma história para vocês verídica de um ex-ateu que chama-se Lee Strobel. Ele atuou durante 13 anos como jornalista no Chicago Tribune e ele entrevistou um médico. Ele queria saber a opinião de um médico sobre a morte de Jesus na cruz. Porque esse ex-ateu, ele estava acreditando numa teoria que não é verdade, que Jesus ele não tinha morrido na cruz, ele tinha desmaiado. Que Jesus na cruz ele ficou desmaiado, ficou em coma, ele foi sepultado, aí ele voltou do coma, conseguiu remover a pedra, conseguiu passar pelos soldados e conseguiu fugir. Olha que loucura. Aí, esse ex-ateu Lee Strobel, ele entrevistou um médico para saber da veracidade da morte de Jesus. Na língua portuguesa, esse doutor chama-se Alexander Metterel, na língua portuguesa. E aí, o Lee Strobel, ele escreveu um livro que chama Em Defesa de Cristo. Tem até filme. E ele começou a entrevistar esse médico para saber se realmente Jesus morreu ou não.
E a pergunta que esse jornalista fez àquele médico foi o seguinte: o senhor poderia traçar um quadro do que aconteceu com Jesus? Aí ele começou a falar, esse médico começou a falar do sofrimento de Cristo desde lá do jardim do Getsemane. Ele disse assim: tudo começou logo depois da última ceia. Jesus foi com seus discípulos para o Monte das Oliveiras, especificamente ao jardim do Getsemane. Ali você deve lembrar, ele orou a noite inteira. Nesse processo, ele estava antevendo os eventos que ocorreriam no dia seguinte. Como sabia o quanto sofrimento teria de suportar, foi bastante natural que experimentasse muito um estresse psicológico. Aí o jornalista perguntou: mas isso não põe em xeque a exatidão dos escritores dos evangelhos? Aí o médico responde: de jeito nenhum. Essa é uma condição médica conhecida chamada hemadidrose. Hemadidrose. Não é comum, mas está ligada ao alto grau de estresse psicológico. O que acontece é que a ansiedade extrema ocasiona a liberação de produtos químicos que rompem os vasos capilares nas glândulas sudoríparas. Em consequência, essas glândulas sangram um pouco e o suor brota misturado com sangue. Não estamos falando de muito sangue, só uma quantidade bem pequena. Aí o jornalista pergunta: isso tem algum outro efeito sobre o corpo? Ele responde: o efeito disso é que a pele fica muito frágil, de modo que quando Jesus foi açoitado pelo soldado romano, no dia seguinte, sua pele deveria estar muito, mas muito sensível. Então a pele de Cristo estava sensível demais. Aí o jornalista perguntou: diga-me, como foi o açoitamento? Aí o médico começa a falar como Jesus foi açoitado, o que aconteceu com o corpo de Jesus. Ele respondeu assim: os açoitamentos romanos eram famosos por serem terrivelmente brutais. O comum é que consistissem em 39 chicotadas. Com mais frequência esse número era ultrapassado, dependendo do humor do soldado que as aplicava. O soldado usava um chicote de tiras de couro, trançadas, com bolinhas de metal amarradas. Quando o açoite atingia a carne, essas bolinhas causavam hematomas ou contusões profundas que se abriam nas chicotadas seguintes. Havia também presos ao açoite pedaços afiados de ossos que cortavam a carne profundamente. As costas ficavam tão maltratadas que às vezes os cortes profundos chegavam a deixar a espinha exposta. As chicotadas cobriam toda a extensão do torso, desde a nuca até o traseiro e as pernas. Era terrível. Aí esse médico ele continua falando para o jornalista: à medida que o açoitamento continuava, as lacerações atingiam os músculos inferiores, que seguram o esqueleto, deixando penduradas tiras de carne ensanguentada. Aí ele recorre a um historiador da época, do século III, de nome Eusébio, que descreveu um açoitamento naqueles tempos. Ele, falando desse historiador, ele diz assim: as veias do sofredor ficavam abertas. Os músculos, tendões e órgãos internos da vítima ficavam expostos. Sabemos que algumas pessoas morriam desse tipo de suplício antes de chegar a ser crucificadas. No mínimo, a vítima sofria de dores terríveis e entrava em choque hipovolêmico, né? Aí, hipo significa baixo, refere-se a volume, e êmicos significa sangue. Portanto, o choque hipovolêmico quer dizer que a pessoa está sofrendo os efeitos de perder grande quantidade de sangue. Aí o médico, ele apontou 4 coisas terríveis que acontecem quando a pessoa começa a perder sangue. Em primeiro lugar, o coração se esforça para bombear mais sangue, mas não tem de onde. Em segundo lugar, a pressão sanguínea cai, causando desmaio ou colapso. Em terceiro lugar, os rins param de produzir urina
para conservar o volume que sobrou. E em quarto lugar, a pessoa fica com muita sede, pois o corpo pede por líquidos para repor o sangue que perdeu. Então, eu estou trazendo para você esse laudo médico, para você entender o quanto Jesus sofreu por causa de mim e de você. E aí o jornalista perguntou assim: mas o Senhor vê evidência nos evangelhos de que isso realmente aconteceu? Esse cenário tão sangrento? O médico responde: sim, certamente. Jesus estava em choque quando se arrastou pela rua que subia para o lugar de execução no Calvário, carregando a viga horizontal da cruz. Ele acabou caindo e o soldado romano ordenou a Simão que carregasse a cruz. Mais tarde lemos que Jesus disse: tenho sede, e uma esponja com vinagre foi estendida a ele. Por causa dos efeitos terríveis do açoitamento, não há dúvida de que Jesus já se encontrava em condição crítica, mesmo antes de os pregos atravessarem as suas mãos e os seus pés. Aí o jornalista, ele ficou impressionado com os pregos e com a crucificação. Ele pergunta para o médico: o que aconteceu quando Jesus chegou na crucificação? O médico respondeu: ele deve ter sido deitado de costas para que as suas mãos pudessem ser pregadas em posição estendida na viga horizontal. Essa viga era chamada de patíbulum, até então separada da viga vertical, que estava fixada no chão de modo permanente. Aí o jornalista ele pergunta assim: mas os pregos? Que tipo de prego era esse que perfurava o corpo dessas pessoas? Aí o médico ele respondeu que os romanos usavam pregos grandes, cerca de 15 centímetros, bem afiados. Com eles atravessavam os pulsos. E aí o médico teve a seguinte... O jornalista falou: mas não é nas mãos que eram furadas? Não, os pulsos que eram furados. E o médico continuou falando assim: essa era uma posição firme que prendia a mão. Se os pregos furassem apenas a palma da mão, o peso do corpo rasgaria e ele teria caído da cruz. Por isso, perfurava os pulsos, que eram considerados parte da mão, na linguagem da época. E é importante entender que o prego atravessava o lugar por onde passa o nervo central. Esse é o maior nervo que vai até a mão e era esmagado pelo prego. Aí o jornalista curioso, ele perguntou assim: e qual é a sensação da dor de ter os pulsos pregados e os pés pregados? Aí o médico respondeu assim: deixe-me dizê-lo da seguinte maneira: você conhece o tipo de dor que sente quando bate o cotovelo e leva um choque? Na verdade, você acertou um nervo chamado ulna. A dor é muito grande quando você o acerta em cheio. Pois bem, imagine esse nervo sendo apertado e esmagado por um alicate. De tal maneira que o médico falou que foi inventada uma nova palavra para poder transmitir a sensação dessa dor. A dor foi uma dor excruciante. Essa palavra significa literalmente uma dor através da cruz. Foi necessário criar uma nova palavra, porque não havia nenhuma na língua que pudesse descrever a angústia terrível provocada pela crucificação. Depois de ter as mãos pregadas na viga transversal, Jesus foi erguido para que esta pudesse ser colocada sobre a viga vertical, e seus pés foram pregados nesta. Também os nervos dos pés foram esmagados, e a dor era semelhante à das mãos. E ele começa a falar das dores que Cristo Jesus sentiu lá na cruz, como médico. E aí também ele fala da lança, a lança que perfuraram Jesus pelo lado direito, que chegou a pegar no coração, e fala do óbito de Jesus. Mas o grande problema do jornalista era o seguinte: ele pergunta para o médico: havia uma possibilidade, nem que mínima, que no qual Jesus não morresse na cruz? O médico falou: impossível. Com tanta dor, com tanto sangue, com tanto massacre, você pode estar certo do seguinte: os soldados romanos não eram médicos,
mas eles eram máquinas de matar. Eles sabiam como matar alguém, como matar um prisioneiro. Então, gente, essa foi a dor da crucificação. Todo esse laudo médico que eu estou passando para vocês é para mostrar o seguinte: Jesus, ele morreu de maneira cruel por você. Por você. E eu apresento para vocês a dor moral da crucificação. Teve a dor física, mas teve a dor moral. E é interessante que o pastor Charles Spurgeon, ele disse que zombaram de Jesus como Salvador, porque as pessoas estavam ali e falavam para Jesus de maneira debochada: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Zombaram de Jesus como rei, disseram para Jesus: é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Zombaram de Jesus como crente, porque eles disseram: olha só, confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo. Zombaram de Jesus como filho de Deus: olha, não é esse aí que dizia que era filho de Deus? Então que Deus venha livrá-lo. Além de Jesus sentir a dor física da crucificação, ele sentiu a dor moral da crucificação, ele foi zombado. Aí eu me lembro das palavras de Paulo a Timóteo, quando Paulo escreveu assim a Timóteo: na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Olha que Paulo fala: na verdade, todos os que querem viver uma vida com Jesus sofrerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. Jesus deixou bem claro que aqueles que seguirem a Jesus fielmente vai sofrer perseguições. Também vai ser zombado por causa da fé. Também vai ser zombado por causa do estilo de vida que um discípulo de Jesus tem. Eu me lembro das palavras de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, ele escreveu assim: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pedro está dizendo assim: olha, não esquenta a cabeça com isso não. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Sabe o que Pedro está dizendo? Olha, você está sendo perseguido por causa da fé? Se alegra, se alegra. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Sabe o que Pedro está dizendo? Olha, não fica desesperado pelas coisas que estão acontecendo no mundo não, porque a coisa vai piorar. Mas se você for perseguido por causa da sua fé, não se entristeça, se alegre, porque você está sendo coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Sabe o que Pedro está dizendo? Discípulo de verdade vai ser também perseguido por causa da sua fé. É por isso que o pastor Charles Spurgeon, ele falando da igreja, a igreja diante da sociedade, Charles Spurgeon, ele pregou assim, abre aspas: não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra, algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. É isso que o mundo quer de nós, quer nos cuspir e não nos engolir. Nós não somos o caramelo da terra para adoçar a vida das pessoas, nós somos o sal que muitas vezes muitas pessoas não querem. Entretanto, Jesus deixou bem claro que assim como ele sofreu, os seus seguidores também sofrerão. Também sofrerão. Mas pois bem, vamos lá. Em quinto lugar, eu quero destacar para vocês as palavras de Cristo na cruz. Quando Jesus estava na cruz, ou indo para a cruz, se preparando para ser pregado, ele fala 7 palavras ou 7 frases que nós precisamos entender antes de morrer. A primeira frase, a primeira palavra foi uma palavra de perdão, gente. Em Lucas 23, a partir do verso 33, olha que está escrito: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, um à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele estava intercedendo pelos soldados e estava intercedendo pelos prisioneiros que estavam um à sua direita e um à sua esquerda. E Jesus fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, ele está sendo pregado na cruz
e ele está intercedendo pelos outros. Jesus, ele está sendo pregado na cruz e ele não está revidando, mas ele está intercedendo pelo outro. Interessante que Deus respondeu à oração de Jesus. Em Mateus 27:54 diz assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Diante da cruz, o centurião, os soldados e o prisioneiro do lado direito se converteram. Eles atenderam a oração de Jesus. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, ele cumpriu aquilo que ele ensinou no Sermão do Monte, Mateus 5,43. Jesus falou assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Gente, Jesus, ele ensinou e na cruz ele praticou. Ele: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E naquele dia, aqueles homens foram convertidos a Jesus. Palavra de perdão. Perdão. Está vendo como o perdão é algo profundo? Quem sabe nessa noite você precisa perdoar alguém. Jesus perdoou, mesmo ali no sofrimento da cruz. Ele orou por perdão. Segunda palavra, salvação. Salvação. Lucas 23, a partir do verso 39, diz lá: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou Jesus: lembre-se de mim quando você vier, quando você entrar no seu reino. Jesus respondeu: em verdade vos digo que hoje você estará comigo no paraíso. Salvação. Aquele prisioneiro do lado direito se converteu. Agora, sabe, gente, que eu aprendo? A salvação é pela graça. Aquele prisioneiro, ele não merecia nada. Ele merecia a condenação. E ele reconheceu: nós estamos aqui porque nós erramos, mas esse aí não fez nenhum mal. Mas a graça é um presente dado para pessoas que não merecem. A graça é quando Deus resolve salvar pessoas, mesmo em que as pessoas não merecem nada. E Deus salva. E Deus salva. É por isso, gente, que tem muitas pessoas que eu já encontrei que não entende como Deus salvou alguns. É pastor, esse fulano, como Deus salvou? Sim, é a graça. Deus salva quem Ele quer. Quem Ele quer. Por isso que tem ex-bandido, ex-traficante, porque Deus salva. Ele salva pela sua graça. A salvação é uma dádiva imediata. Jesus falou: hoje mesmo você vai estar comigo. É hoje. É por isso que João 5,24, João escreveu assim: palavras de Jesus: em verdade lhes digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tem muita gente que pensa assim: olha, eu recebi a Jesus, então eu preciso caminhar, para que na hora da morte isso seja confirmado que eu estou salvo. Não, Jesus está dizendo o seguinte: olha, se você ouviu e creu, você tem a vida eterna. Você recebeu a vida eterna. A salvação é para hoje. Jesus fala assim: hoje estarás comigo no paraíso. Eu lembro do Salmo 95 que diz assim: Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. A salvação é hoje. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Gente, a salvação é estar com Cristo no paraíso. No paraíso. Sabe quem ensinou isso? Foi Paulo. Paulo em Filipenses capítulo 1, verso de 20 e 24, ele está dizendo assim: gente, olha, eu estou pressionado por dois lados.
Porque primeiro, eu preciso estar aqui para ajudar vocês. Mas eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Morrer para o crente, morrer para o cristão, é deixar esse corpo para ir habitar com Cristo. No céu / paraíso. É por isso que Jesus falou para aquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. E aí, 2 Coríntios 5, Paulo diz assim: olha, preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer para o cristão é deixar o corpo e habitar com Jesus. E, gente, Jesus salvou aquele homem nos últimos minutos da vida dele. Hoje estarás comigo no paraíso. Terceira palavra, afeição. Cuidado. João 19, Jesus estava na cruz e diz lá: vendo Jesus a sua mãe, junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. E ele disse para João: João, eis aí a sua mãe. Sabe o que é interessante? Jesus crucificado e ele mesmo assim está pensando nos outros. Ele está lá pendurado, sofrendo, sentindo dor, mas pensando nos outros, pensando na mãe dele. Nessa altura, José, que foi marido de Maria, já tinha falecido. Lembramos que Jesus, ele tinha outros irmãos. Maria, ela teve mais filhos, está lá em Mateus 12, Mateus 13, mas parece que esses filhos não estavam lá. João capítulo 7 diz que os irmãos de sangue de Jesus não acreditaram em Jesus. No entanto, ele pediu para o seu discípulo amado: cuida da minha mãe, cuida da minha mãe. Sabe o que é interessante, meus amados? Que João, ele cuidou de Maria. Jesus falou: eis aí a tua mãe. Jesus, ele estava cumprindo o mandamento de honrar pai e mãe. E Jesus preocupado, Jesus ali: olha, eis aí a tua mãe, cuida dela, João. Cuida dela para mim, João. Afeição, cuidado. Quarta palavra, desamparo. Jesus, ele estava na cruz e ele gritou: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Todos os nossos pecados foram lançados sobre Jesus. Quando Jesus, ele deu esse grito de angústia, ele estava sentindo sobre eles todos os nossos pecados. Sabe qual é a diferença do sofrimento de Jesus com o sofrimento das pessoas? As pessoas sofrem por causas desse mundo. Jesus, ele sofreu pelos pecados de todo mundo, de todas as pessoas. E aí, Jesus experimentou por alguns segundos aquilo que muitos sentirão por toda a eternidade. Jesus experimentou por alguns segundos aquilo que muitos vão sentir por toda a eternidade. Sabe o que Jesus sentiu? O abandono de Deus, a sensação de ser abandonado por Deus. Sabe qual é a sensação das pessoas que estão no inferno? É a sensação do abandono de Deus. Não é uma questão simplesmente de sofrimento, mas é uma questão de estar separado de Deus. Estar separado de Deus, e isso deve ser angustiante. Mas Jesus, ele clama, sentindo por alguns segundos aquilo que muitos vão sentir por toda a eternidade, aqueles que morrem sem Jesus. A angústia de ter sido desamparado e não sentir mais a presença de Deus. É por isso que Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Um grito de desamparo. Quinto lugar, um grito de agonia. Ele está lá, João 19, na cruz, ele fala assim: eu tenho sede. Aqui Jesus, ele está mostrando a sua humanidade. Ele sofrendo como homem. Por isso que Hebreus 5,8 diz assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele sofre mesmo sendo filho. Um dia ele eliminará toda a agonia humana. Por isso que Apocalipse ele fala para João assim: João, um dia não haverá mais sofrimento, não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. Que aquele que tem sede venha e beba de graça
da árvore da vida e nunca mais terão sede. Então no Calvário, Jesus sentiu a agonia do sofrimento humano. Sexta palavra, vitória. Quando Jesus estava na cruz, João 19, ele grita assim: está consumado, está consumado. Essa palavra significa tetelestai. Essa palavra é usada em 3 áreas na sociedade naquela época. Primeiro, tinha um significado doméstico, familiar. Quando um pai pegava um filho e falava: filho, eu quero que você faça tal trabalho naquela lavoura. Filho, eu te peço que você resolva aquele problema lá na lavoura e depois me avise. Aí o filho ia lá, ele terminava todo o trabalho na lavoura e chegava para o pai: está terminado a obra, está terminado o trabalho que o Senhor me deu. Tetelestai, está acabado, eu já fiz. Então na cruz, Jesus estava dizendo para Deus: Deus, acabei o trabalho, eu vim aqui para fazer a tua vontade, eu vim aqui para cumprir os teus decretos. Pai, o trabalho que o Senhor me deu está acabado, eu fiz, e com excelência, está aqui. Mas essa palavra também era usada na área comercial. Quando a pessoa pagava uma dívida, ele recebia uma promissória paga, escrito tetelestai, está pago, está quite. Sabe o que Jesus está dizendo lá na cruz do Calvário? Pai, essas pessoas que crerão em mim não devem mais nada. Eu assumi a dívida delas e eu paguei, e o pagamento foi efetuado. Ninguém mais deve nada, porque eu paguei por elas e agora está pago. Essa palavra também era usada de maneira na área do imobiliário. Quando alguém comprava uma terra naquela época, recebia uma escritura registrada, dizendo assim: agora eu tomei posse dessa terra. Está aqui a escritura registrada. Sabe o que Jesus está dizendo? Pai, tetelestai, está consumado. Agora as pessoas vão tomar posse da vida eterna. Porque agora vai ser registrado na alma de cada pessoa a obra que eu fiz, para que eles tomassem posse da vida eterna. Da vida eterna. Então quando ele grita lá naquela cruz, está consumado, ele está dizendo: olha, a obra foi finalizada, a obra foi paga. É por isso que em Colossenses capítulo 2, Paulo escreveu assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Na cruz. E a última palavra de Jesus foi rendição. Porque de Jesus ele diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Assim sucede com todo aquele que ama a Deus, se entrega ao Pai. E aí se cumpre aquilo que está escrito em Eclesiastes 12, 7, que diz assim: e o pó, falando do corpo, volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É uma palavra de rendição, Jesus se rendendo. Pai, eu te entrego o meu espírito. Pois bem, em sexto lugar eu termino aqui. Quais são os benefícios então? Então nós já vimos todas as dores de Jesus. Dor física, dor moral. Já vimos as últimas palavras de Jesus na cruz. Mas a pergunta é: por que Cristo morreu? O reformador João Calvino, certa vez, ele disse assim: somente conhecemos a Cristo na medida em que conhecemos os benefícios de sua obra na cruz. Então nós precisamos entender, gente, o seguinte: por quê? Porque Jesus teve que morrer na cruz. E por que teve de ser uma maneira tão cruel assim? Por que teve que ser de uma maneira tão sangrenta assim? Primeiro a gente precisa entender que a morte de Jesus foi um ato voluntário. Em João 10 ele falou assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus, ele não foi morto de maneira forçada, ele se deu, ele se entregou por amor. Mas olha só, deixa eu falar para vocês os benefícios na cruz. Porque Jesus teve que morrer na cruz.
Eu destaco para você 12 benefícios, eu vou passar bem rápido para você. Eu quero mostrar para você o que nós éramos antes da morte de Jesus, o que a morte de Jesus nos proporciona e como é agora a nossa nova posição diante da morte de Jesus. Antes, primeiro benefício, nós estávamos sob o juízo de Deus, condenados, sem substituto. A Bíblia fala que nós nascemos em pecado, nós estávamos condenados. E não vem me dizer aqui que você era bom o suficiente, que ninguém aqui é bom. Ninguém aqui foi bom o suficiente. Todos nós, diz a Bíblia, estavam separados de Deus, condenados, destinados ao inferno. Independente da sua ética, da sua moralidade, da sua religiosidade, todos nós estávamos condenados sem nenhum substituto. O que a morte de Cristo fez por nós na cruz? Jesus nos substituiu e Ele morreu no nosso lugar. E agora, qual é a nossa nova posição? O castigo do pecado que estava sobre nós foi removida. Foi removida. O castigo do pecado que estava sobre nós foi removida por Jesus na cruz, porque Ele morreu como nosso fiador, como nosso substituto lá na cruz. Segundo benefício, antes nós éramos escravos do pecado, presos, sem direito nenhum. Jesus morreu na cruz, Ele nos redimiu, Ele pagou o preço e nos tirou da escravidão do pecado. Então na cruz, quando Ele morre na cruz, Ele nos redimiu, Ele pagou o preço e Ele nos tirou da escravidão do pecado. Qual é a nossa nova posição agora? Nós fomos remidos, libertos e agora nós temos um novo Senhor. Um novo Senhor. Terceiro benefício, por causa do pecado, a santa ira de Deus ia ser derramada sobre nós. A Bíblia fala que aqueles que não foram convertidos, um dia, a ira de Deus vai ser derramada sobre cada pessoa que não quis seguir Jesus. O que a morte de Cristo na cruz fez por nós? Jesus nos propiciou. Ele satisfez o caráter justo de Deus. Só Jesus, de maneira perfeita, Ele obedeceu a Deus e Ele apaziguou a ira de Deus que ia cair sobre nós. Qual é a nossa nova posição agora? Nós somos livres da santa ira de Deus. Nós fomos propiciados. Olha, a ira de Deus não vai ser derramada sobre nós, porque foi derramada por alguém no lugar de nós. Por isso que Ele morreu na cruz. Quarto, nós éramos declarados pecadores no tribunal divino. O que a morte de Cristo fez por nós? Ele nos justificou, Ele imputou a nós a sua justiça. Nós éramos condenados, nós não iríamos escapar do tribunal de Deus, mas daí Jesus, o justo, Ele morreu na cruz para remover a nossa culpa e nos declarou perdoado e justos, mas por causa da justiça dele e não nossa. Está vendo porque ninguém consegue se salvar? Porque é bom. Nós somos salvos por causa da justiça de Cristo. Qual é a nossa nova posição? Fomos declarados juridicamente justos diante de Deus. Deus, quando olha para você, Ele sabe que você foi perdoado por causa da justiça de Jesus por você. Quinto, antes nós éramos inimigos de Deus. Já pensou? Pensa aí. Você, antes de seguir a Jesus, você era inimigo, mesmo não sabendo. Todos nós. Mas pastor, eu nunca fui contra Jesus, eu sei. Mas a sua posição espiritual já fazia de você um inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E aí, o que Jesus fez na cruz? Cristo nos reconciliou com Deus. Qual é a nossa nova posição? Agora temos amizade, comunhão com Deus triuno. Agora, por causa de Jesus, Ele nos reconciliou, Ele nos religou a Deus, porque antes nós éramos inimigos. Sexto, nós estávamos condenados sobre a lei de Deus. Estávamos condenados por causa da nossa incompetência, de não conseguir cumprir a lei de Deus. E aí Jesus, Ele morreu na cruz e Ele nos livrou da lei, da penalidade da lei. Agora a nossa posição, nós somos livres da penalidade da lei pela fé. E a lei para nós
não é uma questão só de obediência. A lei para nós é uma questão de gratidão, revelando o caráter de Deus. Mas a nossa incompetência de cumprir a lei nos levou à condenação. Mas Jesus, ele cumpriu no nosso lugar a lei, nos livrando da penalidade da lei. Oitavo, nós éramos escravos da nossa natureza pecaminosa. Sabe o que Jesus fez na cruz? Ele quebrou o poder dominador da velha natureza do pecado. Nós éramos escravos do nosso pecado. Nós éramos escravos do nosso próprio pecado. Sabe o que Jesus fez na cruz? Ele tirou esse poder do pecado, não a presença. Ele tirou o poder do pecado. A nossa nova posição agora, nós somos libertos para viver uma vida de obediência a Deus. Não somos mais escravos. 9, nós éramos alienados da família de Deus. Nós não pertencíamos à família de Deus. Com a morte de Cristo na cruz, Cristo nos preparou para ser adotado por Deus como os filhos. Qual é a nossa nova posição agora? Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Fazemos parte da mesma família, porque antes nós não éramos. 10º, sem meios de perdão. Não tínhamos perdão antes da morte de Cristo. Com a morte de Cristo na cruz, Ele providenciou a base do perdão. Agora, a nossa nova posição, nós fomos perdoados, restaurados na comunhão com Deus, quando confessamos nossos pecados. 11, nós estávamos subjugados pelo nosso pecado, pela morte e por Satanás. Agora, na morte de Cristo, Cristo derrotou o pecado, a morte e Satanás. Qual é a nossa nova posição? Nós somos libertos do medo da morte. Fomos libertos do medo da morte, por quê? Se nós morrermos agora, nós sabemos para onde nós iremos. Estaremos com Jesus. E último, antes não tínhamos esperança futura. Nós estávamos aguardando o juízo de Deus e aguardando o inferno. A morte de Cristo na cruz, o que Ele fez por nós? Ele é o primogênito na ressurreição e na glorificação. Qual é a nossa nova posição? Seremos como Ele. Seremos ressuscitados ou arrebatados e seremos glorificados por causa da morte de Jesus na cruz. Amém, gente? Eu passei assim bem rápido. Jesus morreu na cruz por causa de todos esses benefícios. Para nos religar a Deus, nos reconciliar, nos perdoar, nos justificar, nos redimir, nos colocar diante de Deus novamente. É por isso que Jesus teve que morrer na cruz, para nos salvar. Eu concluo essa mensagem, porque o meu tempo esgotou, dizendo o seguinte: Jesus é o nosso maior exemplo de sofrimento. Por quê? Como eu falei, você pode até conhecer uma pessoa que sofreu muito nesse mundo, mas ele sofreu por causa dos problemas desse mundo. Jesus, ele sofreu por causa dos pecados de todo mundo. Por isso que ele é o nosso maior exemplo de sofrimento. Ele recebeu sobre si o pecado de toda a humanidade. Ele não recebeu sobre si os problemas da vida, mas os pecados de toda a humanidade foi lançada sobre si. Segundo, Jesus tomou o nosso lugar na cruz para dar-nos um lugar no céu. Ele morreu na cruz para nos levar ao céu, para nos dar a vida eterna. Sem a morte de Cristo na cruz é impossível ter a vida eterna. Aprendemos que ninguém pode ser discípulo de Jesus sem renunciar a si mesmo e tomar a cada dia a sua cruz. Gente, é impossível. É impossível seguir a Jesus sem ter renúncia de vida. É impossível. E quarto, eu termino. Aprendemos que ninguém pode ser salvo se não se arrepender dos seus pecados, no qual Jesus assumiu na cruz, e pela fé confiar nos méritos da morte de Cristo na cruz. É isso. Quando a pessoa, para receber a salvação, ela precisa se arrepender dos seus pecados. Ela precisa entender que é inimigo de Deus, inimiga de Deus, que não está andando com Deus, está separado de Deus por causa do pecado. Mas ela precisa entender que esses pecados Jesus assumiu na cruz, pagando por nós na cruz.
e pela fé parar de confiar em si mesmo e confiar no mérito de Jesus na cruz do que Ele fez por nós. Você sabe por que tem muita gente que não é salvo? Porque confia em si mesmo. Tem gente que confia na sua própria fé, é ter fé na fé. Tem gente que diz assim para mim: pastor, eu sempre tive fé. Tá, mas você entendeu porque Jesus morreu na cruz por você? Não. Então como você tem fé? Você tem fé na sua própria fé? Ter fé em Jesus é deixar de confiar em si mesmo e confiar nos méritos de Jesus lá na cruz. É entender que Jesus fez por nós na cruz. Não sou eu que fiz, foi Ele que fez por mim. Ele morreu na cruz por mim. E quando Ele morreu na cruz por mim, eu entendi que eu estava separado de Deus, que eu estava a caminho do inferno, que eu estava enganado pelas minhas religiosidades, pelas minhas éticas, pelas minhas moralidades, que eu estava tentando me salvar a partir desses paliativos que não resolvem o problema. Mas agora eu entendi que Jesus morreu na cruz para me salvar e para me levar até Deus. Quando esse entendimento é produzido pelo Espírito, gente, aí sim houve conversão, houve salvação, houve redenção nesse coração. Por isso eu quero convidar você, mais uma vez, a confiar em Jesus. A não confiar em você, a confiar em Jesus. Amém, gente? Esses são os benefícios da morte de Cristo na cruz. Vamos orar? Coloque-se diante de Deus. Coloque-se diante de Jesus nesse momento. E vamos orar. Oh Pai Celestial, não temos palavras para agradecer por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, mediante o Teu Filho. Oh Deus, obrigado pela morte de Cristo na cruz, ó Deus. Obrigado pela salvação, mesmo não merecendo. Ó Deus, estávamos no lugar daquele prisioneiro, Pai, ali na cruz. Mas um dia o Senhor nos fez reconhecer que Jesus é o único caminho para a salvação. Obrigado, Senhor, por ter nos salvado, por ter nos aceitado como os Teus filhos e por ter nos justificado, nos inocentado, Pai. Nós Te agradecemos com todo o nosso coração. E assim fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.